Muito boa tarde para você, ligadinho com a gente na Mariana FM. Tá começando agora a nossa entrevista aí com o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Ouro Preto, o Tenente Torres, que está aqui para poder falar um pouquinho mais para a gente sobre as atribuições dos bombeiros, sobre as precauções, tanto nesses períodos de chuva quanto feriados que vem aí. Então eu vou, abrir aqui o microfone dele para ele dar aquele alô para a gente e vamos de entrevista. Boa tarde, comandante, Tenente Torres, né, Bernardo? Isso, Tenente Torres, boa tarde a todos os ouvintes. Com muito prazer, estou aqui para explicar um pouco mais da atuação do Corpo de Bombeiros na cidade de Mariana, Ouro Preto e na região dos Inconfidentes. Não, perfeitamente, né? Porque todo mundo se perguntou aí, né, o que os bombeiros fazem quando não está tendo incêndio, né? Porque muita gente não sabe, no final, o que é a atribuição dos bombeiros. Você pode contar pra gente um pouquinho? Então, geralmente o Corpo de Bombeiros está ligado à questão dos incêndios, né? Mas hoje o Corpo de Bombeiros ele atende não só as ocorrências de incêndio, como também as ocorrências, né, de atendimento pré-hospitalar, que são essas ocorrências que envolvem vítimas que necessitam assistência, seja ela vítima de trauma, onde houve uma queda, um acidente, ou um atendimento clínico, né, onde que a pessoa vem, está indo na sua residência e tem algum problema de saúde e acaba necessitando de um atendimento até esse atendimento do hospital. Além disso, a gente está presente também nos atendimentos com a equipe de salvamento, que faz os salvamentos em locais de riscos, ou deslizamentos, enchentes, cortes de árvores que haja um risco de queda. Atendemos capturas de animais que estão em situações que pode gerar um risco para a população. É muito comum, né, o pessoal solicitar o Corpo de Bombeiros que faça uma vistoria para retirada de abelhas, que pode gerar algum tipo de risco. E além disso, né, no momentos que a gente não está atendendo, a gente trabalha no serviço de prevenção. Seja ele atuando juntamente com a comunidade, instruindo das formas corretas em se agir em eventos de riscos, de perigos, e seja através de cursos, palestras, que a gente tenta difundir o conhecimento para a gente ter uma comunidade mais segura. A gente estava conversando aqui também sobre a base de apoio que foi inaugurada aqui no Cabanas, porque vocês têm essa base de apoio, esse ponto de apoio, e também o local que vocês ficam mesmo, que é lá perto da arena, né? Que tem essa diferença entre os dois espaços. Isso, o posto avançado de Mariana está localizado na arena de Mariana. O atendimento à população, as guarnições ficam neste local, na Arena Mariana. E quando o atendimento, né, pode ser, ali está um ponto centralizado da cidade, a gente consegue fazer uma difusão melhor. E esse posto avançado das cabanas, ele vai servir como um ponto de apoio logístico. Então, se tiver uma ocorrência, né, naquela região do Cabanas, a gente pode utilizar aquele ponto como para redigir um boletim de ocorrência, fazer um atendimento à população que queira buscar esse boletim de ocorrência para fazer algum tipo de direito posterior. É uma região ali que a gente tem um acesso melhor para o Pico das Cartuchas, então a gente está mais perto, tem condição de observar melhor. Acabando o período chuvoso, a gente já vai entrar ali no período de estiagem, então volta os riscos de incêndios florestais. Então é um ponto de apoio que vai de grande valia e que vai servir tanto para o Corpo de Bombeiros, quanto a Polícia Militar e a Polícia Civil e a Guarda Municipal. E a gente estava falando também sobre as prevenções aí em casos, né, em trilha, cachoeira. O ponto de apoio nas cabanas é fundamental, ainda mais porque aqui a gente tem a Serrinha, né, que é um parque ecológico que tem muita cachoeira e tem sempre um grande nível, né, um fluxo de pessoas lá, né, e é importante, né? Isso, sempre, né, o Corpo de Bombeiros está mais perto desses locais que são potenciais, né, de um possível acidente, é melhor, para um atendimento melhor. A gente tem o tempo de resposta, né, que seria aquele tempo que a população acionou o Corpo de Bombeiros e até a gente chegar no local.
para uma vítima, né, que está precisando do Corpo de Bombeiros, o apoio, a retirada dessa vítima no local de difícil acesso, quanto menor for esse tempo do acionamento até a gente chegar no local, o atendimento vai ser com a maior qualidade e a chance de ter um sucesso na operação é maior. E já introduzindo, né, a parte de prevenção dessa questão de cachoeiras, balneários, represas, né, são pontos que se tornaram cada vez mais solicitados, frequentados pela população, seja ela local ou turistas, e são pontos que devem ser observados vários detalhes, como a profundidade, se há risco da famosa cabeça d'água, se há presença de guarda-vidas credenciados que possa auxiliar em caso alguém venha a se afogar ou ter um princípio de afogamento. É interessante também, né, não fazer o uso da bebida alcoólica e o uso da piscina ou até mesmo de um tipo de balneário, tentar evitar essa combinação, porque acaba gerando, né, ações imprudentes que pode gerar um possível afogamento. Cuidados com as crianças, não tirar o olho ali da criança, a mãe e o pai ficar sempre vigiando as crianças, porque elas geralmente não têm noção daquele risco que elas estão correndo e pode vir sofrer um acidente, e isso é o que a gente tem que evitar. Trabalhar com a prevenção é o mais importante, que quando o acidente ocorre, a prevenção já falhou, né? Então, se a gente tiver uma cultura e uma atitude de prevenção, a gente vai conseguir ter melhor eficiência no nosso trabalho. Sim, e tem o ponto também da comunicação, que é importante, igual você falou, né, dos pais e com relação às crianças, né? Se um dos pais, um dos responsáveis, precisou tirar os olhos, tem que avisar e avisar que seja audível para outra pessoa também, porque um acidente ocorre num momento muito rápido, né? A gente não espera e a gente tem que ter atenção, tanto, né, quando ocorre, quanto depois, né, os cuidados que a gente tem que ter. Isso, então, a criança, não, igual eu falei, não tem a noção do risco, né? Então ela não sabe qual a profundidade, que aquilo ali ela pode cair e vir a ter um acidente. Então, mesmo, né, eu tenho que ir no banheiro, vamos supor, né, o pai tem que ir no banheiro. Então deixar outra pessoa olhando, ou então levar a criança com ela, né, que é um minuto, um segundo que você perde essa atenção. A criança pode estar até na parte seca ali, debaixo da sombrinha, ou no brincando, que ela vai lá com um baldinho pegar um pouco de água e pode se desequilibrar, cair e não conseguir, né, se não tiver um adulto, uma pessoa responsável ali para tirar ela da água no momento, e pode vir a afogar e ter um acidente um pouco mais sério, ou até, né, levar as consequências mais graves aí. E você tinha falado também aí sobre, né, a respeito de que quando a pessoa vai fazer uma trilha aí, vai para um lugar que conhece pouco, porque, né, com grande volume de chuvas também houveram vários deslizamentos e as trilhas não estão imunes a todo esse processo chuvoso e pode estar diferente o caminho, sempre conhecer. Dá dica pra gente de que fazer nesse momento. Outro foco, né, que a população está procurando são atividades com a natureza, em ambientes abertos, até mesmo devido à pandemia que vem há já 2, 3 anos na população, né? Então o pessoal está buscando as trilhas, atividades na natureza. É sempre interessante, primeiro, fazer um roteiro, procurar na internet quais os roteiros que aquele ambiente oferece, quais são os riscos, como você bem falou. Tivemos um período de chuva longo no começo do ano, está previsto mais chuva, então tem que olhar a previsão do tempo antes de sair de casa, se houve algum impacto dessas chuvas nas trilhas, porque é muito comum, né? A gente tem uma área aqui que tem grande quantidade de áreas de risco, Ouro Preto e Mariana, então houve vários deslizamentos, quedas de barreiras, taludes. Então tem que se fazer uma avaliação inicial, um planejamento inicial, levar água para hidratação, levar um lanche. Se possível, se não conhece o local, só ir no local com guia. É muito importante contratar um guia local, que às vezes utiliza o aplicativo de GPS, só que chega no local não tem GPS, não tem sinal. Então
programar para fazer essa trilha. Não é simplesmente, hoje eu vou passear, vou na Cachoeira X e sem se programar, entra num caminho errado, numa bifurcação errada e fica perdido. Então o ideal é que se tenha uma programação, conheça a trilha, se possível busque um guia local, saiu de casa, avisa quem vai ficar em casa, tô indo para tal lugar, vou usar esse caminho, minha ideia é fazer isso e isso. Porque se você não voltar para casa, não tiver uma forma de comunicação, quem que vai chamar o corpo de bombeiros é essa pessoa que ficou em casa. Então, se ela já tem informação que você foi para a cachoeira, foi para a serrinha, e utilizar essa trilha, a chance de o corpo de bombeiros encontrar com você com mais rapidez e com melhor êxito é muito maior. Então, é bem interessante fazer essa programação, pensar o que vai fazer um dia antes e ver suas condições físicas também, né? Muitas pessoas querem fazer a trilha, só que não observa isso. Eu tenho condição de subir aquele pico a pé, eu tenho condição de andar 12 quilômetros, pensar que são 12 quilômetros para ir, mais 12 para voltar, não é só a ida. Então essa programação inicial, ela tem que ter uma atenção especial, porque senão pode gerar situações que vão precisar de um resgate. Tivemos até há pouco tempo, foi em rede nacional, uma situação de um blogueiro, no seu nome, um blogueiro que fez um planejamento, foi acometido pelo um vendaval, chuva, e teve sérios consequências, né? Parte do grupo desistiu, outra parte precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Então é importante esse planejamento e ter essa consciência. E inclusive esse caso que ganhou muita repercussão, né? O blogueiro, ele inclusive está respondendo alguns processos, algumas coisas, porque ele foi, né, sem preparo, ele não avisou as autoridades e foi para uma área que ele não poderia estar, né? Então, se você está querendo fazer uma trilha, você procura saber se aquela área está liberada para você acessar ela, porque senão não deve ir, porque, né, os bombeiros estão também tão preocupados em vários locais, né, está acontecendo muita coisa, então você também não deve premeditadamente ser mais um risco, se colocar em risco, né? Isso, o ideal é que se trabalhe com a prevenção, né? E se você se programou, verificou, aqui temos vários parques na região. Os parques oferecem alguns guias da própria, que já tem um cadastro dentro do parque. O parque vai te orientar quais são as trilhas, nível fácil, médio, alto, tem um risco, hoje está dia propício para fazer, então é bom, se for procurar umas trilhas dentro de parque, avisar na portaria do parque, estamos com um grupo de tantas pessoas, evitar fazer trilha sozinho, porque por mais experientes que você possa ser, se eu cair num buraco e quebrei a perna e fiquei preso em algum lugar, eu estou sozinho, se eu tiver com outra pessoa, ela vai poder me dar um auxílio, chamar o corpo de bombeiro. Então, evitar uma trilha sozinho e sempre avisar outra pessoa, seja o parque, seja um parente, seja falar com o corpo de bombeiros, a gente está com o grupo X, vamos fazer essa trilha, temos um guia, a gente já faz uma reunião inicial, já conversa com o guia, tenta manter essa comunicação para, se caso necessário, a gente ter uma resposta eficiente e rápida. E principalmente, né, para poder ter suprimento, para poder ficar ali o tempo que foi programado, né? Porque muitas vezes as pessoas fazem tudo ali na ansiedade e aí não leva, né? Aí vai ficar até mais tarde, não levou uma lanterna, né? Foi para uma área que não devia estar ali, pode ter uma cabeça d'água, alguma coisa, né? Isso, um exemplo interessante que ocorreu ano passado aqui, foram 3 escaladores no Pico do Baiano. Eles tinham um guia, tinham com experiência, só que eles planejaram um tipo de escalada. Um dos escaladores, segundo o relato deles, teve um pouco mais de dificuldade. E o que aconteceu? Chegou no período noturno, eles não tinham vencido toda a escalada. Então eles ficaram presos na pedra de madrugada. Não tinha como condição do Corpo de Bombeiros chegar lá, né, do período noturno, devido aos riscos da operação.
Então eles tiveram que passar a noite na pedra, com risco de ter uma hipotermia, porque foi bem no período no inverno. Então estava bem frio à noite, a gente ficou lá à noite na base da pedra, comunicando com eles para fazer o resgate no outro dia. Então, por mais que tenha o guia, né, essas programações têm que ser bem executadas, porque é um empecilho que você tem ali no seu caminho que pode causar um desastre ou uma ocorrência e gerar essa necessidade de um resgate a mais. Então, se você já estiver preparado, mesmo tendo resgate, ele vai ser mais fácil de ser executado do que uma pessoa que não está preparada. Exatamente, aquele negócio, né? Se você se prepara, né? Um segundo define se você vive ou você morre, né? Então, você está preparado para todas as adversidades é a coisa mais necessária para se fazer, né? A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta com o Tenente Torres aí fazendo, né? Falando mais sobre o período chuvoso, prevenções aí, tanto para o clima, né, para esse clima, quanto para trilha, cachoeira. Se você tiver alguma pergunta também, quiser mandar aqui, é só mandar para o WhatsApp 31988661044. Até já! E estamos de volta com o Tenente Torres. Agora são 16 horas e 30 minutos e o Tenente Torres vai falar para a gente um pouquinho agora sobre esse período chuvoso. A gente estava analisando aqui a previsão meteorológica até o final do mês aqui para Mariana e a região e estamos com previsão de chuva bem parecida com as do início do ano, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Isso, a previsão de chuva é alta, né? Temos aí um acumulado de chuva que já vem desde dezembro. Isso torna o solo cada vez mais encharcado. E pela previsão do tempo que venha mais chuva aí pelo resto de janeiro e começo de março. E a previsão faz uma previsão que será um acúmulo e uma quantidade de chuva bem grande, que pode até, né, acontecer o que aconteceu naquele período do começo do ano, onde a gente teve várias ocorrências nas regiões dos Inconfidentes, não só Mariana, como Ouro Preto e Itabirito foram bastante atingidos pelas chuvas, causaram deslizamentos, inundações, alagamentos. Então isso pode ocorrer nesse período que está por vir devido à previsão que a gente tem. E o que agrava ainda mais é esse acúmulo, né? A gente não teve um período de estiagem nesse período. Então, o solo se torna encharcado, ele não consegue absorver aquela água que está sendo precipitada pela chuva. Então, o risco de deslizamento aumenta. Então, eu peço aí, né, que as pessoas que estão em área de risco já foram notificadas pela Defesa Civil ou pelo Corpo de Bombeiros, ou então, né, que tem alguma, acha que está na área de risco, tem alguma dúvida, entre em contato com a Defesa Civil ou com o Corpo de Bombeiros para fazer uma avaliação. Se tiver numa área de risco já notificada pela Defesa Civil e não saiu, está no local ainda, acompanhe essa movimentação do terreno, se está saindo muita água suja por baixo do terreno, se há trincas, se houve algum tipo de movimentação, se a árvore está inclinada, ela inclinou mais, não inclinou. Então tem que se observar isso nesse período de chuva. São riscos que em Ouro Preto, né, infelizmente levou a óbito uma pessoa com deslizamentos. Então preserve a sua vida. Eu sei que o bem material, a história que cada um tem na sua residência não é calculado, mas a sua vida vale muito mais do que perder um bem material. O bem material a gente consegue recuperar ainda, agora a vida não tem volta, né? Então, observar se a casa tem algum tipo de trinca, infiltração, se o terreno, né, está encharcado, está descendo muita água turva e barrenta. A gente está vendo aí, né, notícia essa semana, no caso de Petrópolis, da Serra do Mar ali, muita chuva, correntezas intensas, alagamentos intensos. Então, o ideal nesse momento, né, crítico, observar esses indícios de que um possível deslizamento, uma possível inundação, quem mora na parte ribeirinha ali, está próximo nas margens do rio,
é observar se o rio está enchendo. Geralmente as pessoas que moram nesse local já conhecem o terreno, já conhecem o rio, sabe que vai encher, não sabe que passou daquele limite ali, já é um risco. Então, se você sentiu que está em perigo, está em risco, ligue o 93, ligue para a Defesa Civil, mas o principal, né? Estou em risco, o que eu faço? Abandono aquele local que eu estou em risco. Eu vou para um local seguro, procuro um local alto, um local que não tem risco de deslizamento, vai para uma casa de parente, passa a noite na casa de parente, que é um lugar mais estável, para depois avaliar com calma, depois que parar a chuva, avaliar e ver se realmente existe esse risco de deslizamento, de inundação, e poder continuar a vida normalmente, né? Exato. E em casos aí de tanto enchentes, não ficar também perto da água, né? Não chegar ali perto, porque você pode ser levado pela correnteza, pode se afogar, várias coisas nesse aspecto, né? No caso de enchentes, inundações, a gente pede nunca para ficar ali próximo do rio. Tem muitas pessoas hoje, né, que vai a ponte, o rio está quase transbordando a ponte, aí ela vai em cima da ponte filmar para divulgar aquilo em rede social. A gente pede que não faça isso, é uma atitude de risco. O rio já está cheio, ele enche muito rápido, que o volume de água é muito rápido, é muito alto e rápido. A gente viu nesses vídeos de Petrópolis aí. Então, se está enchendo, já saiu da sua calha normal, não fique ali, não tenta fazer uma imagem, não tenta fazer uma selfie, não coloque sua vida em risco. Abandone aquele lugar, avise o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, que se tiver pessoas ilhadas em situações de risco, a gente vai atuar e fazer o resgate dessas pessoas. Evite ao máximo ficar nesses locais que possam ter algum risco durante essas chuvas intensas que estão previstas, né, para daqui a alguns dias. Tenente, você me contou de um projeto muito bacana que vocês, né, que o Corpo de Bombeiros está fazendo ali no bairro Santo Antônio, o Prainha, né, para poder mapear essas enchentes. Conta pra gente um pouco. Isso, o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil, está elaborando ali no bairro Santo Antônio, começamos agora em fevereiro, em março vai realmente iniciar o projeto, que é um núcleo comunitário que é instruindo a comunidade, né? A ideia é passar um pouco de conhecimento para a comunidade para que ela possa utilizar o conhecimento que ela tem do local que ela vive com o conhecimento técnico do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Então, a gente vai capacitar alguns agentes que vão servir como olhos e atuar naquele momento iminente ali que aconteceu um acidente, que está para acontecer. Então ela vai ser os olhos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil na comunidade. O rio está enchendo, então a gente já sabe que ele tem uma avaliação de risco mais apurada, então ele pode acionar a gente com maior qualidade nesse acionamento, porque chega nesse momento, são inúmeras ocorrências que entram para a gente, então a gente tem que fazer esse filtro de saber, essa ocorrência realmente é prioritária, vamos para essa ocorrência. E com esses agentes na própria comunidade, a gente tem essa capacitação que eles vão poder passar o que realmente está acontecendo e vão poder agir. Às vezes, né, um caso iminente, né, começou a desmoronar, começou a deslizar ali, tem esses agentes que vão poder falar, evacuar o pessoal. Gente, vão sair, que isso aqui não dá mais para ficar, instruir. E eles estão mais próximos da população. É meu vizinho, é meu amigo. Então, ele tem uma confiança maior nessas pessoas da comunidade. Então, eles vão ser um agente capacitados pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, e vão agir no sentido de prevenir. E isso é fantástico, eu falo fantástico, que realmente excepcional se a gente avaliar todo o ciclo, né, da prevenção até a reconstrução após o evento. Isso é muito importante, porque a gente ganha muito em prevenção. E quanto mais a gente investe em prevenção, mais a gente economiza nos outros setores e, além disso, ganha sobrevida, não tem mortes, não tem acidentes mais graves na cidade. Então, investir na prevenção é o caminho ideal nesse momento aí.
É que é investir na prevenção, investir na vida e também financeiramente, né? E, né, você podia falar pra gente também, porque tem muita gente que tem animal de estimação e também os que não são de estimação. E nesse período de chuva também tem que ter uma atenção redobrada, né? Porque os bichinhos, eles não conseguem se proteger sozinhos, né? Isso, os animais de estimação, né? Às vezes no desespero a gente esquece, né? Os bichinhos lá. Mas o ideal é que se eu tenho um gato, um cachorro, um papagaio, uma calopsita em casa, né? Eu vou abandonar aquele local porque eu sei que está com risco. Aquele risco ali que é para você é para o animal também. Então, se tiver condição, leve ele, né? Junto com você. Não deixe ele para trás. São também, né, faz parte da história de cada pessoa e muitas vezes eles são esquecidos no calor da emoção ali. Mas é uma etapa que merece avaliação também. Entre salvar a sua vida e de um animal, eu recomendo que você saia, deixe o animal no local e ligue para o Corpo de Bombeiros para fazer esse resgate posterior. Agora, se há a possibilidade de retirar esse animal junto com você, então já faça de uma vez, não deixe ele para trás. Então tem que avaliar, né? Há tempo de eu consigo ir lá por exemplo, no meu quintal, pegar meu cachorro antes de tudo cair ou de tudo se inundar ou não. Se há tempo, eu vou lá e retiro ele. Agora, se não há, infelizmente, né, salve sua vida, ligue para um corpo de bombeiros, a gente vai ter no local posterior e fazer essa busca e retirada desse animal. Inclusive, essa também é uma dica pra gente, né, para humanos, né? Se você tá com mais alguém numa área de risco e ali você consegue se salvar, mas não consegue salvar outra pessoa, você consegue ajudá-la chamando o corpo de bombeiros, chamando ajuda, né? Então não se colocar em risco, porque pode ser duas pessoas em risco, pode causar maior transtorno. Isso acontece muito em afogamentos, principalmente balneários, represas, né? A pessoa vê a outra se afogando lá no princípio de afogamento e tenta fazer a retirada daquela pessoa lá daquele momento. Só que a pessoa que está se afogando está em desespero. Então, essa pessoa que for fazer essa abordagem da vítima tem que ter uma capacidade técnica de abordagem de uma vítima de afogamento ou que esteja, né, descendo uma correnteza altamente qualificada. Não é simplesmente eu sei nadar, eu vou buscar uma vítima lá. É uma situação que a pessoa está extremamente desesperada e ela vai procurar, nesse caso, tipo agarrar, puxar, subir em cima de você para se salvar. Então, para você não se tornar vítima nesses casos, o recomendado, jogue algum objeto flutuante para ela poder se apoiar, jogue uma boia com a corda e você puxa ela de longe, nunca abordar a pessoa. Então, deixa para fazer essa abordagem pessoas qualificadas, como o Corpo de Bombeiros, os guardas-vidas credenciados pelo Corpo de Bombeiros. Eles têm uns treinamentos, têm técnicas de abordagem. Não é simplesmente chegar lá, eu sei nadar, eu vou conseguir tirar ela lá. Não, quando se trata de um afogamento ou de uma pessoa que está descendo numa correnteza, não é só simplesmente saber nadar. Então, o ideal nessas situações joga um galho, um objeto flutuante, joga uma boia com a corda, puxa ela de lá, mas não tente se aproximar e abordar, porque pode ser que se torne outra vítima. Já tivemos casos na região que a gente atendeu, um rapaz se afogou, o outro foi tentar tirar e veio os dois se afogar. Então, tornou-se outra vítima. Às vezes ele teria, né, uma chance de vida e salvar o outro se ele tivesse jogado um galho, puxado ele com a corda, seria uma chance muito maior do que ele tentar abordar a vítima diretamente. E antes da gente fechar, você estava contando também, né, as orientações aí para esse período de carnaval, que o Corpo de Bombeiros está com uma série de ações aí, né, que vocês vão fazer para esse período que também é bem alarmante, né? O período de carnaval geralmente, né, envolve acidentes nas rodovias, porque as rodovias ficam mais movimentadas nesse período devido aos feriados. Não teremos as festas tradicionais, né, que aumenta muito o público, mas eu acredito que Ouro Preto e Mariana vai receber bastantes turistas, né,
procurando aproveitar o final de semana. Então, muito cuidado nas estradas, as estradas da região e de bastantes lugares, né, que a chuva vem atingindo praticamente o Brasil inteiro aí, estão com vários taludes, barreiras, sinalizações com buracos. Então, tome cuidado ao trafegar, né, na rodovia. O Corpo de Bombeiros ele vai fazer ações de prevenção com pontos, né? Vamos deslocar as equipes em locais estratégicos para fazer um atendimento mais eficaz e mais rápido em caso de necessidade. Mas esse período, né? Como não vai haver as festas, eu peço para tomar mais cuidados na rodovia, na hora de viajar mesmo, fazer uma revisão no carro, ver se está em condições, não usar bebida alcoólica e juntamente com a direção, né, os dois proibido por lei, e evite isso, porque a gente já sabe, por meios estatísticos, que aumenta a probabilidade de acidente. E também, né, se for aproveitar o feriado, usando um balneário, aí eu repito aquelas dicas, né? Não evite bebida alcoólica na frente, nos balneários, e às vezes você está em grupo, se torna lá, né? Começa a empolgar, quer pular de alguma pedra na cachoeira, evite saltos, não faça esse tipo de salto. Como a gente está no período chuvoso, hoje a cachoeira pode ter uma profundidade de 5 metros. Amanhã choveu bastante essa noite, a chuva pode ter carregado material, terra, aí chega lá amanhã ela está 2 metros de profundidade, então não tem essa segurança, né, para fazer um salto. E pode ter também galho, né, de árvore, pode ter tronco, né? A chuva carrega muita coisa, a gente não tem esse conhecimento, não tem como prever o que vai ter ali, né? Então acaba que é evitar mesmo, né? Se precaver para não acontecer. O que a gente recomenda, não faça saltos em cachoeiras, balneários. Ali é um lugar, né, que é para ser utilizado, aproveitado, sim, mas a gente tem que saber os riscos lá e não se colocar em risco, né? Ali é um momento de diversão para todos e não tornar esse momento de diversão uma coisa ruim, né, que venha acontecer. Então tenha parcimônia em utilizar esses locais, verifique a profundidade, evite correntezas, evite saltos, evite usar bebida alcoólica e depois utilizar de uma cachoeira, de um balneário. Não, ótimo, é isso, gente. O melhor caminho é a prevenção, né? A gente agradece muito a presença aqui do Tenente Torres para contar para a gente um pouco mais sobre como aí se proteger, como evitar o que se colocar em risco. E a gente agradece demais, né? A Mariana FM está sempre de portas abertas aí para receber a corporação, né, dos bombeiros, né? E todo mundo que puder falar um pouquinho mais para a gente, para trazer um pouco mais de alento e de informação para que a gente consiga seguir da melhor forma possível. Né? Muito obrigada. Eu que agradeço a Rádio Mariana pelo espaço, a Lorena pela entrevista aqui. E estamos no Corpo de Bombeiros de portas abertas, tanto para visitação quanto para orientações, e o que precisar a gente vai estar de portas abertas para receber da melhor forma possível. Bombeiros, aqueles são os amigos para as horas incertas, né? A gente agradece demais, né, essa conversa, e em breve, né, nós traremos mais informações também aí para todo mundo, né? A gente está conversando aqui com o Tenente para eles também fazerem um informativo, para criar uns boletins aqui para a Mariana FM, para poder estar instruindo a gente mais ativamente, né? E nos momentos que são necessários, né? Vai ter um grande volume de chuvas, aí o Corpo de Bombeiros manda para a gente um comunicado, né? Falando um pouco para a população de como se comportar nesse momento, porque cada caso é um caso e a gente está aí para poder ficar atentos a todos, né? Então, muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e já estaremos de volta com a Tarde Livre.